Aê, paz a todos, namastê, bem-vindos a mais um vídeo do For Game Show. E esse aqui é um vídeo off-topic, onde a minha série A Vida, o Universo e tudo mais, onde eu falo sobre política, ciência, religião e filosofia, respondendo a qualquer pergunta que os inscritos do meu canal fizeram na minha live no Twitch TV, ok? É claro, respondendo se eu souber responder, porque eu só sei que nada sei. Eu sou um constante aprendiz do tempo, na escola da vida, e a gente está nessa vida para aprender e eu estou aprendendo. Mas a gente conversa sobre esses assuntos aí e sejam bem-vindos. Até a gente brinca, a gente fala que é o culto da igreja poligonal renderizada do Santo Bitmap dos últimos frames, que é às terças-feiras aqui no meu Twitch TV, e eu acabo postando esse vídeo às quartas-feiras no meu YouTube. E é isso aí, bem-vindo a todos que estão chegando, os irmãos aqui da igreja poligonal renderizada do Santo Bitmap dos últimos frames, e bem-vindo a todos. Podem começar aí com perguntas. Como é que foi a semana de vocês? Eu tô feliz da vida, que eu consegui minha parceria do Twitch TV. Quem tá vendo aqui no Twitch TV pode ver que eu já estou com parceiro. O Nabaqueque tá esperando até desde as 17 horas. Eita! O Coral Snake 33. Boa noite, Ancião Gamer. Abraço, que a força esteja com todos. Valeu, Ancião. Coral Snake, ele chama só de Ancião Gamer. Vamos lá, eu vou dar moderador para você, Coral Snake. Você tá sempre aqui na live ajudando, presente, ganhou minha confiança. Você vai ganhar moderador aqui. Seja muito bem-vindo. E aí, NoDeb, bem-vindo Rodrigoice, Ranks, Mutro e Phantom Gamer, Vosti, Tizu, Aline Beatriz, boa noite, Yokshin, olá. Então, podem começar aí com o assunto, pergunta, se eu souber responder. Obrigado, Yokai. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, o Maxel tá me dando parabéns aí pela minha parceria com o Twitch TV. Fiquei muito feliz, eu fiz uma live comemorando. Eu vou fazer um vídeo de youtuber falando sobre isso também. Tô devendo um vídeo de youtuber, tem um tempo que eu não faço. Eu tenho que fazer toda semana. Eu tô que nem no filme do Chico Xavier, que o Emmanuel vira pro Chico Xavier e fala assim: pra você conseguir fazer isso... Outro dia eu tava revendo esse filme, me fez muito bem. Aí ele vira pro Chico Xavier e fala assim: pra você conseguir fazer isso, psicografar esse trabalho, você precisa de 3 coisas. Aí o Chico Xavier pergunta pro Emmanuel, pro espírito, o mentor espiritual dele: qual é a primeira? Disciplina. Qual é a segunda? Disciplina. Ele deu um sorrisinho. Qual é a terceira? Disciplina. Eu tô nessa. Disciplina, 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 mas tem melhorado a frequência dos vídeos aí. Eu não posso falhar com os vídeos semanalmente. O Shadow Peace, não conheço esse canal. Nabate, o que é estética para você segundo a sua filosofia? Estética, você tá falando de aparência física mesmo? O Nabaqueque. Haurent Stack, enquanto o Nabuque me explica sobre o que ele está me perguntando exatamente sobre estética, se é sobre aparência física, vamos ver. Haren Stark, Marcelos, você viu o filme Nosso Lar? Se viu, o que achou? Vi o filme Nosso Lar, achei legal. É bom para quem não leu o livro, é bom para quem não é espírita conhecer um pouco da doutrina espírita, que é popularmente conhecido como kardecismo. Que kardecismo é um termo errado, mas o povo conhece como kardecismo. Mas por que kardecismo, que todo mundo fala, é errado? Simples, porque o kardecismo não existe. A doutrina não é de Kardec, então não existe kardecismo. A doutrina é dos espíritos, então é espiritismo. Só que no Brasil há muita confusão, porque espiritualismos de origem afro-indígena, como Umbanda, Candomblé, Quimbanda, que sofrem infelizmente muito preconceito, apesar de a gente estar no Brasil, eles acabam se denominando espíritas para não sofrer esse preconceito. E eu entendo isso. E os espíritas se chamam de kardecista para se diferenciar dos que se dizem espíritas, mas na verdade são espiritualistas de origem afro-indígena. Entendeu? Então é uma confusão aqui nesse país.
O certo é espiritismo, é espírita. Eu sou espírita, mas para as pessoas entenderem eu falo popularmente conhecido como kardecista. Então para quem não é espírita, o filme Nosso Lar é bom. Mas quem lê o livro sabe que o filme deixou muito a desejar. Não só o livro como a sequência, porque Nosso Lar, ele é o primeiro livro psicografado pelo espírito André Luiz, e quando saiu na doutrina espírita foi um auê, porque falava coisas assim que ninguém acreditava na época. No movimento espírita foi uma discussão sobre o livro. Aí depois vem outro, o Mensageiro, os Obreiros da Vida Eterna, que é a sequência da história. A história do André Luiz, do espírito André Luiz, não termina ali em Nosso Lar. Ele continua contando as experiências dele. Tá? Para quem não viu Nosso Lar, é baseado num livro psicografado de Chico Xavier, que fala de uma colônia espiritual que fica acima da Baía da Guanabara, no estado do Rio de Janeiro. No filme não fala a localização, mas é ali, tá? E que o André Luiz, quando ele desencarna, ele passa 8 anos no umbral, também no filme não fala quanto tempo ele passa no umbral, e depois desses 8 anos ele é resgatado por Clarencio, se eu não me engano. E aí ele vai contando as experiências dele em descobrir a nova vida, a vida espiritual. E aí tem o livro Nosso Lar, depois tem Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, Libertação, se eu não me engano, e vários, é uma sequência aí, que é bem interessante, você aprende muito lendo essa sequência, recomendo a todos. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Enquanto eu estou esperando o Ibeck me responder sobre a... Deixa eu ver se ele respondeu aqui. Já tem perguntas interessantes. Sobre estética. Física espiritual. Desenvolve mais a sua pergunta, cara. Enquanto isso, deixa eu responder uma pergunta interessante aqui. Tício, vamos começar com a bagaça. Você disse que no último culto que Deus fez o homem de barro. Acredita também que ele fez a sua imagem e semelhança como diz a Bíblia? Excelente pergunta. Sim, mas não como você pensa. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas não como você pensa. Na compreensão de quem não tem a compreensão espiritual, se Deus fez o homem à imagem e semelhança, você vai imaginar Deus como um homem, fez a imagem e semelhança, ou como um velho de barba branca sentado em nuvens ali cercado de anjos. Vá, entendeu? Deus é onisciente, onipresente, ele está em todos os lugares, ele não é um velho sentado numa nuvem. Ok? Pô, então se ele não é um velho sentado numa nuvem e está em todo lugar, como a gente pode ser imagem e semelhança dele? Simples. Acontece o seguinte, isso para eu explicar um pouco mais complexo, então eu vou demorar um tempo explicando, para vocês entenderem bem. Você não é esse corpo, você é um espírito que está encarnado. Ótimo. Essa centelha divina que nós chamamos, afinal sua mãe quando te pariu te deu a luz, que seria a centelha divina. Você nasce. É a luz. É um termo interessante. Essa centelha divina é você. Esse espírito, esse sopro divino, ele se reveste de um corpo espiritual chamado perispírito. Peri do latim envolver e espírito sopro divino. Eu já falei isso no primeiro A Vida, o Universo e tudo mais. Ok. Mas, na verdade, você também não é esse perispírito. Você é essa luz, essa centelha divina. Ok? Beleza. Você, quando encarna, você ganha um corpo físico que envolve esse perispírito, que envolve o seu espírito, como camadas de cebola. Eu adorei quando o Shrek falou pro burro, no primeiro Shrek, falou assim, mas como são os ogros? O Shrek vira pro burro e fala assim, não, os ogros são como cebolas. Mas como? Vocês fedem? Vocês isso? Não, burro, camadas, camadas. O Shrek falou uma coisa muito profunda ali naquele vídeo, que pouquíssima gente entendeu. Só quem é iniciado ou psicólogo vai entender aquilo que o Shrek falou, tá? Apesar de todas essas camadas, você é essa essência, essa centelha divina. Nisso, você é a imagem e semelhança de Deus, o seu verdadeiro eu. Porque você, como Deus é onipresente, não teria forma, você também não tem. Não, mas eu tenho um corpo físico. Acontece que você vai encarnar até um ponto que você não vai precisar mais encarnar na carne. Você vai estar evoluído o suficiente para não precisar mais encarnar. É o que o Buda falava. Mas a evolução não termina ali.
Você vai continuar evoluindo até também não precisar mais do seu corpo perispiritual, que é esse seu corpo semi-espiritual. E aí, quando você não precisar mais dele, há o que nós chamamos no espiritismo da segunda morte. Você também perde esse corpo espiritual e você passa a ser um ser puramente de energia e luz. Esse é seu destino, ser a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia não está errada, porém não tem a compreensão para quem não conhece esse lado espiritual e tem a compreensão para quem já conhece e sabe realmente como as coisas são. Vamos lá. Será que é possível alguém viajar no tempo, Shadowpiece? Eu acredito que sim. Os cientistas também acreditam que sim, já fizeram até cálculos matemáticos o suficiente para isso. Porém, não se tem a tecnologia para conceber, porque requer uma quantidade de energia astronômica para, por exemplo, criar um buraco de minhoca a qual você pudesse viajar no tempo. Porém, toda vez que você se move, você viaja no tempo. Se você colocar um relógio atômico num avião e fazer ele atravessar continentes, ele vai estar ligeiramente desfasado, porque o tempo e o espaço é relativo, como Einstein explicou. O tempo não é fixo, ele é relativo. Então, uma simples viagem de avião, você já está viajando no tempo. É uma coisa assim fracionária absurda, mas você tá. Entendeu? Então, existe cálculos científicos de você criar um wormhole, mas precisa de muita energia, um buraco de minhoca, e aí você faz aquele viajar perto da velocidade da luz, também não tem tecnologia para isso. Aí você entrando de um lado, você viajaria no tempo para o outro. É umas coisas malucas que os cientistas calculam, entendeu? Só que não tem tecnologia suficiente para fazer uma coisa dessa, que precisaria de uma quantidade de energia astronômica. Alan Berber, teoria das cordas, viagem pelas dimensões. A teoria criada pelo físico da Universidade de Nova York, Michio Kaku, aonde ele tenta explicar que o universo é feito, o meandro quântico do universo é feito de supercordas. E aí ele chegou à conclusão que existem universos paralelos. É uma teoria muito interessante e aceita por a comunidade científica, porque a comunidade científica ela tenta aproximar a física de Newton com a física quântica, porque no mundo subatômico as leis que regem o mundo macroatômico funcionam diferente. Uma partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, uma partícula some, ninguém sabe para onde ela vai, de repente ela aparece de novo, uma partícula tem ligação com a outra sem estarem conectadas, uma reage à outra como se tivesse uma ligação entre elas, ninguém sabe explicar o porquê. Tem N coisas no universo subatômico que a física quântica está explicando, e quanto mais os caras estudam física quântica, mais eles pensam em Deus, mais eles pensam no universo paralelo, mais eles pensam no mundo espiritual, mais eles pensam nessas outras coisas que a ciência negou durante tanto tempo. Por isso eu acho tão interessante a física quântica, porque é o top da ciência de hoje em dia, e lá é onde tem as perguntas e as respostas interessantes. Física quântica, recomendo a todos dar uma lida sobre. Vou dar uma recomendação para vocês, que tem no Netflix, tá? Netflix, um documentário chamado Quem Somos Nós, que fala sobre a física quântica e a percepção de si mesmo e pelo mundo que o rodeia. Onde a física quântica ensina que o mundo que te rodeia é criado pelo observador. Você é co-criador do universo. Como se fosse sabe um jogo que somente faz as coisas aparecerem aonde o seu personagem está? Como um jogo? O universo funciona assim. A física quântica está chegando a essa conclusão. Entendeu? Que pela percepção do observador, o universo se materializa em volta. Olha que louco. É uma das coisas que a física quântica está dizendo. Assiste Quem Somos Nós, que é foda. Você realmente fica de queixo caído com as conclusões que a física quântica está chegando. Eu recomendo a todos. A série Cosmos de Carl Sagan também é muito boa, o Iaka 16. E eu assisti há muito tempo e tô revendo a série nova que estão fazendo, que já fizeram, quer dizer.
Também, aí não tem no Netflix. Mas eu vou botar no link da descrição do vídeo um site que vocês podem baixar essa nova série do Cosmos, que ensina muita coisa também. Vamos lá. O Jasser 007. Você concorda com o físico quântico indiano Amit Goswami? Eu acho que ele tá nessa Quem Somos Nós, esse físico indiano. É um senhorzinho, não é? Se eu não me engano, eu posso estar confundindo os físicos indianos, tá? Que diz que o consciente Deus criou o universo material e suas dimensões alternativas. Concordo. Absolutamente. Não tenho certeza se é esse físico indiano que está lá no Quem Somos Nós, que fala sobre física quântica. Shadow Peace, física quântica é algo novo. Acredito que quando eles dominarem ela, aí sim poderemos viajar no tempo, entre outras coisas, para serem possíveis hoje em dia. Como teleporte, Jornada nas Estrelas, já pensou? Uau! Vamos estudando física quântica aí, galera. Eu quero teleporte. É um saco viajar de ônibus, não tem dinheiro para avião, é complicado. Faz logo o teleporte aí. Marcelos, por que a gente não se lembra de o que acontece com a gente quando criança até a faixa de 3 ou 4 anos? É porque o cérebro ainda está formando, né? O cérebro ainda está em formação. O cérebro de uma criança, você tem fases que vão do 0 aos 7 anos, dos 7 anos aos 14, dos 14 aos 21. E aí, depois do 21, o indivíduo está formado. Também isso fisicamente. Espiritualmente, agora eu vou falar do lado espiritual. Uma criança, às vezes, está mais lá do que cá. Ela tem percepções espirituais mais sensíveis do que um adulto. Por isso, às vezes, tem criança que brinca com amigos imaginários, nem sempre são amigos imaginários, entendeu? E falam coisas que os pais não entendem. Tem essas percepções. Está mais lá do que cá. Aí depois, com o tempo vai avançando, ela fica mais aqui do que lá. Principalmente depois dos 21 anos. Então tem isso. Mas você não lembra quando é muito criança porque o cérebro tem formação. Normal. Marcelos, você acredita que quando o PEPMSF, que quando uma pessoa possui um vasto conhecimento sobre espiritismo, significa que já estão prontos para parar de reencarnar? Nem de perto, cara. Nada a ver isso. Você saber de algo não quer dizer que você pratica algo. Tem uma música que o Beto Guedes fala assim, a lição Sol de Primavera, que o Sol de Primavera é uma das músicas mais religiosas que fizeram e ninguém percebe que aquela música é religiosa. Mas eu não vou ficar explicando a música agora. Mas ele fala assim, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Enfim, a evolução significa você se livrar das suas imperfeições, você dominar o homem velho dentro de você. O seu verdadeiro inimigo é você mesmo. Então, você ter o conhecimento da doutrina espírita não lhe dá a evolução de você se conquistar, se dominar, se vencer. Ele mostra o caminho. Agora, se você vai percorrer esse caminho ou não, não sei. Tem uma história dentro do espiritismo, fala assim, o espiritismo ele tem uma coisa que ele fala desse jeito, sobre o verdadeiro espírita. Sobre quem é o verdadeiro espírita. Então, a frase do espiritismo fala é assim, conhece o verdadeiro espírita pelo esforço em melhorar-se. Então, não é aquele que frequenta a sessão, não é aquele que conhece toda a doutrina, não é. Não é aquele que trabalha no centro em caridade, também não é. É pelo esforço em melhorar-se. Caridade já é um bom passo. Porque também tem outra fase do espiritismo que diz que fora da caridade não há salvação. E é por aí. Entendeu? Tem uma história dentro do espiritismo assim. Tinha um grande palestrante espírita que era famoso e ia dar palestra em vários centros, era sempre requisitado, e ele tinha um assistente que ajudava ele.
Quando os dois desencarnaram, e o palestrante renomado, conhecido, famoso, viu que o assistente dele estava numa evolução espiritual muito maior do que ele. E detalhe, o assistente aprendia com ele. Aí ele indagou, né, pro assistente, falou: nossa, você está muito mais evoluído e você aprendeu tanta coisa comigo, e como é que você é tão mais evoluído do que eu? Aí ele explicou: porque quando você estava encarnado, enquanto você só ensinava, eu praticava. Ó, entendeu? Então, a vaidade do conhecimento é um perigo. Por isso que eu falo, quando você aprende alguma coisa, aí você percebe que você tem que aprender muito, que você não é nada. Quando você chegar à conclusão que você não sabe de nada, realmente, aí você aprendeu alguma coisa. Entendeu? Vamos continuar aqui. A energia escura é, na verdade, a ausência de luz? Não, cara. A matéria escura não é isso. A matéria escura é muito interessante. A matéria escura, por exemplo, foram feitos cálculos científicos aonde os cientistas chegaram à conclusão que, apesar do buraco negro no centro de uma galáxia, para o universo e as galáxias se manterem coesas depois do Big Bang, não haveria matéria e gravidade suficiente para manter a coesão do universo. Ok? A coesão do universo. Ok. E aí eles começaram a estudar como. Então, como o universo é coeso, como é que as coisas são coesas, se não tem quantidade de gravidade e matéria suficiente para manter essa coesão. E aí eles descobriram a matéria escura, que é uma matéria que permeia todo o universo, e seria a cola que une o universo, a grosso modo explicando. Os físicos, eles falam que a matéria escura é feita de uma partícula chamada imp. E essa partícula é tão rarefeita que atravessa a matéria conhecida. Estão chegando na espiritualidade, sacou? Estão chegando. Ok. E que essa matéria escura é a base da formação de todo o resto. Ok, isso os cientistas estão falando agora. Agora vamos voltar lá atrás. 1867, o Livro dos Espíritos. Aonde os espíritos explicam para Kardec que a base do universo é o que eles chamam de fluido cósmico universal. E que toda matéria no advém desse fluido cósmico universal. Olha isso. Isso em 1860 e pouco. Agora a ciência está começando a chegar nisso, chamando de matéria escura, entendeu? Por isso que eu falo que essa ciência de alto nível está chegando a coisas interessantíssimas. Que a ciência não precisa apartar da religião. Depende da religião também, né? E da interpretação que você dá à religião. Então, o P. Malvaquiano, Imp é o demônio do Warlock, do WoW. É cheio de demôniozinhos no universo. Então tem muita coisa interessante aí. Rick Wolff, o que você conhece e pensa sobre o tema abdução? Você acredita que as pessoas estão sendo abduzidas? Sim, acredito sim. Que algumas passeiam de disco voador. Outras viajam na maionese. Entra no que nós chamamos astral realms. Outras são abduzidas. Acredito nisso sim. Vários ufólogos e vários relatos e várias provas os caras já deram de abdução. Marcelo, você leu todos os livros de Allan Kardec? Sim, eu li. Os livros de Allan Kardec é o que é o chamado Pentateuco Espírita, que é a base do espiritismo. Allan Kardec lançou primeiro o Livro dos Espíritos, depois ele lançou mais 4 livros que são complementares ao Livro dos Espíritos, porque a doutrina espírita não caberia num livro só. Então, ele lançou o Livro dos Espíritos, que é dividido em partes, tá? Em ciência, religião, filosofia. E depois, essas partes foram melhor explicadas em 4 livros que vieram depois. Então, primeiro foi o Livro dos Espíritos, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns. Eu não sei se o Livro dos Médiuns veio antes do Evangelho, não estou lembrado. O Céu e o Inferno,
que é excelente, e a Gênese, que fala sobre a formação da Terra e dos milagres de Jesus. O Céu e o Inferno é um livro interessantíssimo, onde espíritos que já desencarnaram relatam o que eles foram em vida e a consequência que tiveram isso, o que eles fizeram em vida depois, quando eles desencarnaram. E falam de espíritos infelizes, medianos e felizes. É um livro interessantíssimo. Depois do Pentateuco, depois que Kardec desencarnou, ele psicografou do outro lado, para um médium, um livro chamado Obras Póstumas, que é bem interessante também. Zevatron, muito boa essa sua live, obrigado. Ok, vamos procurar mais perguntas aí. Tem cientista que acredita que Deus existe. E tem cientista que não acredita. São pessoas como nós. Tem direito de ter crença e tem direito de não ter crença. Eu não acho que quem tem crença é superior a quem não tem crença, e quem não tem crença é superior a quem tem crença, entendeu? Quem se acha superior aos outros já está inferior, para começar a história, entendeu? Cada um tem o direito de acreditar ou não acreditar, e cientistas são assim também. Já leu a Divina Comédia? Silk Road? Sim, eu achei legal, cara. O Fritz ficou nervoso. Marcelo, parabéns pelo canal e pela parceria com o Twitch TV. E Overdose. Marcelo, isso é minha cultura. Não, que isso, cara. Só sei que nada sei. Tenho muito que aprender. Posso passar um link do canal que posta vídeos racionalistas, Marcelo? As pessoas não podem colocar links no meu Twitch TV. Então depois você me manda pelo Facebook. Você está falando da cultura racionalista, daquela religião chamada cultura racional? É isso que você está falando? O Toco da Montanha. Stephen Hawking já falou 2 vezes que Deus existe e depois desmentiu. Cada um tem uma opinião, né? Vamos respeitar. Eu não vou falar de games nessa live, o Haverchan. Nem rapidamente. Para não perder o foco. Vamos lá. Shadowpeace, você acha que religião e ciência não se discute? Eu acho uma ignorância falar isso. Sabe o que é isso? Isso é papo que foi incutido desde a época da ditadura para as pessoas ficarem burras. Que você não deveria discutir política, religião, futebol, entendeu? Porque eles não queriam que as pessoas falassem de política. Para não serem contras, não serem pessoas conscientes e serem contra a ditadura militar. E isso ficou impregnado na cultura brasileira. Entendeu? Se discutir algo, não quer dizer brigar, gente. Eu acho que uma conversa saudável, respeitando as crenças ou não crenças alheias, a gente aprende muito, entendeu? Basta a pessoa ter compreensão e saber respeitar o próximo. Não vejo problema nenhum em falar sobre isso. Meu filósofo preferido é Platão, Aline Beatriz. Xuxa 104. O que diferencia a física quântica das outras ciências? Muita coisa. É a ciência que me diz aquele físico indiano, é a física das possibilidades. Veja no Netflix Quem Somos Nós. Digita lá, Quem Somos Nós. Você vai aprender muito sobre física quântica. E sobre você mesmo. Padawan. Agora o cara botou o link Padawan. Boa noite, uma pergunta. Semana passada eu não consegui fazê-la. Faz aí, Padawan. Você já devia ter feito nesse comentário, né? Que pode passar sua pergunta e eu não ler. Daniel 101. Viu que estão querendo criar atmosfera em Marte até 2020? O que acha disso? Eu acho lorota. Os caras nem conseguem ir na Lua direito de novo.
Imagina o cara ir para Marte e ainda terraformar o planeta até 2020? Daqui a 6 anos? Conta outra. Por favor. Vamos lá. Marcelos, o que é Jesus para você? Defesa suprema. Jesus é um espírito sem imperfeições. É o único espírito sem imperfeições que já encarnou na Terra. Ele é o que nós chamamos dentro do espiritismo de governador planetário. Ele governa o planeta. Ele é responsável pela evolução de todas as almas que estão aqui. Todas. Independente de religião, independente se acredita ou não. Entendeu? Então é isso. Ele é o nosso grande mestre. É os mestres dos mestres, rei dos reis. Ele realmente é o governador planetário. E a galera, em vez de ficar se apegando que ele foi prego na cruz, que ele fez milagre, presta atenção no que ele ensinou, nos ensinamentos de amor ao próximo, entendeu? Ele veio para isso, não é para a galera ficar, ele andou sobre as águas, assim, ressuscitou não sei quem. Ele fez isso para impressionar o povo. Mas o que vale é o que ele ensinou, entendeu? E até hoje a gente teme não aprender. Eu poderia ficar aqui explicando trocentas mil coisas sobre Jesus. Quem sabe numa próxima, ou se alguém perguntar mais coisas sobre. Tem umas coisas interessantes sobre Jesus. O que você acha que o homem foi ou não à lua? Não sei, o Shadow Peace. Eu acredito que sim, mas eu acredito que também possa ter sido uma armação do governo americano por causa da guerra, da corrida da Guerra Fria. Que na verdade a corrida espacial era uma... Agora falando de política, era uma desculpa para se colocar satélites espiões em volta da Terra, porque os aviões que eles colocavam tirando foto do território soviético em quase na estratosfera, numa altitude absurda, já estavam começando a ser abatidos. E aí então eles viram a solução dos satélites. E aí começou a corrida espacial, com a desculpa que vão para a Lua. Então eles podem ter armado aquilo sim, tá? Porque era Guerra Fria, eles queriam estar sempre na frente da União Soviética, que já tinha colocado Yuri Gagarin como o primeiro homem a orbitar o planeta. E eles podem ter inventado a história que foram na Lua sim. Mas eles podem ter ido também. Dos Estados Unidos eu acredito em tudo. Fazer o quê? Marcelo, viu o trailer do filme Stephen Hawking? Não vi. Silk Road. Yog Shinrin, você está falando que os espíritos evoluem até chegar à plenitude divina? Nós vamos chegar a ser deuses algum dia? Não, cara, você já é. Só que você não sabe disso. Sabia que você é filho de Deus? Filho de Deus. Você em si já é um Deus. Você já é. Só que você está nesse processo de autodescobrimento. Até evoluir o suficiente para descobrir isso. Afinal, somos imagem e semelhança de Deus, né? Falamos disso nessa live de universo, a vida, o universo e tudo mais. Defesa Suprema. Marcelo, o Palmeiras vai ser rebaixado no ano do centenário? Pera aí, deixa eu pegar os dados de RPG pra jogar os búzios aqui. Pera aí, onde é que tá? Puta, eu tenho que separar os dados do RPG pra nessas horas eu jogar os búzios aqui. Cara, o Defesa Suprema eu não sei. Eu só sei que se Macumba desse certo, o campeonato da Bahia só dava empate. Então, ó, tanto faz, tanto fez. Não gosto de futebol mesmo? Marcelo, o que é o Mobral? Acho que ele tá perguntando do umbral, né? É umbral? Mobral? Mobral não era um programa de ensino do governo para pessoa que era analfabeta ou não tinha perdido o tempo de escolaridade? Era tipo um supletivo? Sei lá.
Cara, a história da Arca de Noé que estão me perguntando se era verdadeira, como é que é possível. Muito da Bíblia foi tirado sabe, outros povos. Quando os hebreus eles eram escravos dos egípcios, eles pegaram muito da cultura egípcia e colocaram na cultura hebraica, da religião egípcia, e colocaram ali. Mas não só os egípcios, os fenícios também foram influentes. Na Fenícia você tem o conto de Gilgamesh, que dentro do conto de Gilgamesh é praticamente a história da Arca de Noé. E os hebreus aprenderam isso com os fenícios. Depois na Bíblia eles colocaram a história da Arca de Noé, que se você for ver o conto de Gilgamesh, é praticamente idêntica. Sacou de onde vem as coisas? Entendeu? De onde vem a fonte das coisas? Então, procura, se você está interessado na história da Arca de Noé, procura saber sobre a saga do Gilgamesh. E aí você vai ver que é praticamente a mesma história. Então, se é verdade ou não, entendeu? Mas o interessante é ver como é que uma história evoluiu de um povo para o outro, né? É bem legal. Tô lendo aqui. Marcelo, me manda um abraço aí, sempre acompanho você. Valeu, filhinho Wolfman. Bem-vindo aí sempre. Valeu. Xuxa 104, pergunta interessante. Jesus ou Maomé, quem é que está certo? Os dois. Os dois, cara. Os dois estão. Porque Deus é tão bom que ele pega avatares que vêm, eu já expliquei isso na outra vida do universo e tudo mais, avatares, avataro, que é a palavra em sânscrito significa representação de Deus na Terra. Ele pega avatares que são representantes dele na Terra para ajudar a, entendeu, evoluir a humanidade. Então, Jesus veio para o Ocidente. Apesar de que ele começou no Oriente, mas é mais forte no Ocidente. Buda veio para os orientais, assim como o Lao Tse com o taoísmo, o livro do caminho perfeito que eu adoro, o Lao Tse, que é uma figura mítica de um cara andando no lombo de um boi, Lao Tse. Para os árabes veio Maomé. Então o Alcorão está certo, a Bíblia está certa, sabendo ler, sabendo interpretar, entendeu? O budismo está certo. Mesmas verdades com outras palavras. Isso é que é muito interessante. O que seria dos orientais se não tivesse vindo Buda? O que seria dos ocidentais se não tivesse vindo Jesus? O que seria dos árabes se não tivesse vindo Maomé? Entendeu? A gente tem um pouco dessa compreensão. Silk Road, parabéns pelos 52k inscritos. A matéria do conteúdo geek, sempre que você indica o seu canal. Em matéria de conteúdo geek, sempre indica o seu canal. Muito obrigado, pô, fiquei muito feliz em ler isso. Que você em conteúdo geek, eu ser reconhecido como algo de conteúdo geek, pra mim, primeira vez que eu escuto isso de alguém, fico muito feliz com isso. Ivens, Jesus é tipo GM então, é o Game Master. Jesus é o supremo GM da Terra. É isso aí, Jesus é o GM. Com certeza. O budismo e o espiritismo têm uma relação entre si? Histórica não, filosófica sim. Todas as religiões têm ligações filosóficas entre si. Assista o documentário da BBC chamado A História de Deus, que fala da história da religião e dos homens. Excelente documentário. Digita BBC A História de Deus no YouTube que vocês vão achar algo interessantíssimo para ver. Vão aprender muito. Fala até de Zoroastro. Muito legal. Não é bem assim, Okai. Não é bem assim, não. Jesus não tinha problema mental, cara. Essa história de amaldiçoar a figueira e colocar os demônios, que são espíritos inferiores, em porcos, tudo tem um motivo e tudo tem um entendimento.
Agora o cara perguntou direito. Newtons e Marcelos, o que é umbral? O que é isso? É que você tinha falado mobral. É umbral. Umbral, a palavra significa passagem. Ok? Digamos assim, se a Terra ainda, o mal, ele sobrepõe o bem, se ainda há mais sofrimento do planeta do que felicidade, aí, sabe quando você entra num ambiente, mesmo sem ninguém falar nada, você sente no ar que o ambiente está carregado? Ninguém precisa falar nada, mas você sente. Você tem esse sexto sentido, sacou? As pessoas, elas emanam constantemente e recebem também energias. Elas transmitem vibrações e recebem também, constantemente. A maioria das vibrações emitidas pelos habitantes encarnados da Terra, infelizmente, é mais de sofrimento e infelicidade do que de felicidade. Isso gira uma psicosfera em volta da Terra de uma vibração inferior, até um certo nível de altura. Essa psicosfera criada pela vibração da maioria da população sofredora do planeta gera um campo vibratório, que é uma região espiritual conhecida como umbral, que é a passagem. Passagem do quê? Passagem da Terra para os planos espirituais elevados. Porque depois do umbral começa várias camadas de planos espirituais elevados. A colônia de nosso lar, por exemplo, está logo no limite do umbral, no primeiro nível. Então, para você chegar em nosso lar, você tem que passar pelo umbral. E o umbral chama-se passagem. E se você, dependendo do que você fez na vida, você tiver carregado vibratoriamente, cheio de ódio, rancor, angústia, orgulho, vaidade, egoísmo, materialismo, você pode não passar pelo umbral. Foi o que aconteceu com André Luiz, que é contado no filme do Nosso Lar. Vinho Hoffman, o que é paralisia do sono? Bem interessante. A paralisia do sono é explicado pela ciência como uma disfunção do cérebro, a qual você está no estado de sono crepuscular, acho que é assim que se fala. Quando você está quase acordando e quase dormindo, a qual a sua mente desperta, mas o corpo ainda não. É uma desincronia. E aí você não consegue mexer o seu corpo. Isso é o que a ciência explica. Tá certo. Mas o que a ciência ainda não pegou é o seguinte, é que toda vez que você dorme, você sai do seu corpo. Toda vez que você dorme, você sai do seu corpo. E vai para a espiritualidade. Você como espírito. Porque o seu corpo precisa de descanso. O seu espírito não. Quando você acorda, você volta para o teu corpo. Às vezes, você toma consciência fora do corpo. E aí vem a paralisia do sono. Por isso, relatos de pessoas que levantam e quando olham para trás, vê o corpo dela deitado na cama. Depois o pessoal diz que sonhou, entendeu? Mas a pessoa saiu do corpo. Então a paralisia do sono também tem a ver com isso. Com você sair do corpo, coisa que você faz todas as noites. Agora, é por isso que é tão importante, se você tem alguma crença, quem não tem crença, tenha pensamento positivo que não faz mal a ninguém. Quem tem crença, faz uma prece antes de dormir sempre para você se preparar melhor para o sono. Entendeu? É muito importante você orar antes de dormir. Marcelos, fala sobre a Inquisição. Putz, Rick 96. Vamos falar de Torquemada, Inquisição Espanhola. Vou entrar nisso. Eu acho tão pesada a Inquisição da Igreja Católica. Onde se queima. A Inquisição, vou tentar resumir, foi uma época da Idade Média onde a Igreja tentou conter qualquer inimigo político ou competição religiosa, porque você tinha muitas religiões baseadas em outras culturas, e qualquer tentativa disso florescer era taxado como bruxo e queimado na fogueira, sacou? Na verdade, a igreja estava assassinando inimigos políticos religiosos. A verdade é essa. Entendeu? Hoje você tem a Wicca, que é uma religião antiga, que tem raízes druídicas. Sim, os druidas existiram na Bretanha, antes da Inglaterra. A cultura saxônica tinha bastante sacerdotes druidas. A Wicca vem disso.
entendeu? Que é uma religião que adora as coisas da natureza. E a igreja queimava todo mundo na fogueira, queria nem saber, entendeu? Não vai ter competição religiosa aqui não, aqui o mundo é meu. Faz o que eu mando, abaixa o cabresto aí, e se você falar um ai, eu te jogo na fogueira. Então é isso, a Inquisição é isso. Era assassinato em massa de inimigos políticos religiosos da Igreja Católica na Idade Média. Torquemada. Pesquise, escreva no Google, Torquemada. Você vai aprender muito sobre a Inquisição. Quem quiser pesquisar sobre esse assunto. Pepen SF falou uma coisa interessante. Marcelo, se Jesus enviou os seus avataros para a Terra, por que nem todos possuem o mesmo conceito de espiritualidade? Para atingir populações diferentes que tinham outras culturas. Entendeu? Ele mandou a pessoa certa para a civilização certa para trazer alguma religião, algum caminho até ele, algum caminho para aquela cultura. Por isso, se todos os avatares tivessem o mesmo pensamento e conceito de espiritualidade e modo de pregar, as pessoas não iam aceitar. As culturas e civilizações diferentes não iam aceitar. Então realmente tinha que ser a pessoa certa para poder trazer aquela luz para aquela civilização específica. Marcelo, o que você acha que são as pedras de Stonehenge? Faz parte da cultura druídica. Foram os druidas que colocaram aquilo. É verdade, é um calendário. Stonehenge é um calendário, é um local de culto que mede o solstício de inverno e de verão, que é adorado, sempre foi adorado pelas religiões antigas. E depois foi transformado para as religiões atuais. Vocês acham que o Natal é o quê? Jesus não nasceu em 25 de dezembro, desculpe acabar com o Natal de vocês. Mas é o solstício de inverno, que era uma grande festa em Roma, por causa do solstício. E aí, quando Roma se tornou cristã, eles transformaram deuses e cultos pagãos da antiga Roma em cultos cristãos, inclusive o Natal. Ponto. Entendeu? Mas Stonehenge também, além de ser um calendário de solstício de inverno e verão, ele está situado em linhas energéticas que envolvem meridianos energéticos do planeta. Aí eu vou entrar em coisa mais ainda complicada. Inclusive, deixa eu explicar uma coisa. No meu canal, semana passada eu indiquei um quadrinho chamado Shambhala, do personagem da Marvel que é o Mago Supremo, o Doutor Estranho. E naquele quadrinho, ele tem uma missão de ir em locais sagrados que são construídos em cima desses meridianos energéticos do planeta, que são alinhados com esses meridianos energéticos. Stonehenge é um deles, e ativar uma magia ali, isso na história em quadrinho, para causar um apocalipse no mundo. É disso que se trata a história em quadrinho. É excelente, eu recomendei semana passada. Tem um vídeo no meu canal, tem um quadrinho para baixar e fala um pouco sobre isso. E tem a ver com Stonehenge também. Silk Road. Marcelo falando coisas que eu sempre li. Pô, baita explicação. Valeu. Dorfman Moria. Já leu os livros de JJ Bennis, a saga da Operação Cavalo de Troia? Gostou? Como ficção eu gostei. Cavalo de Troia, para quem não conhece, é um livro que fala sobre cientistas que conseguiram fazer uma máquina do tempo para voltar à época de Jesus. Aí eles voltam no tempo e vão seguindo ali os acontecimentos da época de Jesus. Olha que louco o livro. Chama Operação Cavalo de Troia. Como ficção vale a pena ler. Agora, você acha que eu acredito que os cientistas atuais criaram a máquina do tempo e voltaram? Não, não acredito não. Marcelo, você já assistiu um documentário chamado Zengist, que justamente fala sobre religião, política e economia? Sim, eu acho muito foda esse documentário e gosto bastante.
Potaway. Marcelos, um abraço, cara, e que bom que o seu canal conseguiu conquistar 52 mil pessoas. Muito bom. Torço muito que você ainda vou jogar Arcade na MMO Legends. Abraços. Obrigado, cara. Seja sempre bem-vindo e venha se divertir com a gente no MMO Legends. Newton, Marcelo, você acha que o nosso espírito não, você é o espírito, você tem um corpo, pode ter alguma ligação de vidas passadas com espíritos de outras pessoas, mesmo sem sabermos? É claro, Newton. Muitas das pessoas que você conhece nessa vida, você tem ligações em vidas passadas, principalmente família, entes queridos. Você tem essas ligações em vidas passadas. E às vezes muitas dívidas kármicas também. E aí vem os casos de pessoas que nascem na mesma família para acertar as suas pendengas kármicas. Lipeta, você acha que existe Illuminati ou só pelas besteiras de teoria da conspiração? Eu acho que existe. Veja, tem um filme que fala sobre a fraternidade Skull and Bones, que é uma fraternidade só para os bambambãs dos Estados Unidos, onde vários presidentes foram dessa fraternidade, que tem a ver com os Illuminati. Também eu nunca lembro o nome desse local. É um clube nos Estados Unidos fechado, aonde uma vez ao ano o presidente e vários líderes mundiais se encontram e ali eles determinam a direção e o destino do mundo. Ali são os Illuminati, cara. E detalhe, esse clube americano é o clube Soul, eu nunca lembro o nome, né? É um nome complicado. Eles fazem um ritual druídico. Sim, um ritual druídico. Que tem a ver com aquilo que eu falei de que a igreja tentou acabar, entendeu? Tem uma coruja de pedra gigante lá. E os líderes mundiais se reúnem ali. Entendeu? E aí eles fazem aquele culto lá, tem fogo de artifício, pirotecnia, e o escambau e tal. E só vai gente rica, influente, importante. Vai os magnatas do petróleo, os líderes mundiais. Todos eles. Eles são os Illuminati. Entendeu? E existe sim esse clube. Você acha que eu tô maluco? Pesquisa no Google sobre esse clube fechado americano. Druídico, que tem uma coruja de pedra. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá, enquanto eu vou vendo aqui. Druidic Clube Elwa Road. Vamos ver se o Google é bom. Power. Não. Eu vi até um documentário do Discovery sobre os caras tentando penetrar no clube lá nos Estados Unidos, a segurança não deixando. Aí eles mostraram fotos da coruja de pedra. Ah, eu não vou achar agora no Google isso aqui, deixa quieto. Ih, Xixa 104. Podemos ver a cara de Deus, isso é filosofia. É aquela história que se você vê a cara de Deus você é destruído. A gente não consegue nem se enxergar, cara. Você está querendo ver a cara de Deus. Você nem se conhece ainda. Não, olha, o dia que você se autoconhecer realmente, totalmente, você vai enxergar a cara de Deus. Em si mesmo. Marcelo, o que acontece quando o espírito desencarna? Ele nasce para a vida espiritual e continua vivo no plano espiritual. É isso que acontece, Victor HSDS. Não seria o Bilderberg Group? Não sei, deixa eu ver aqui no Google. Bilderberg Group. Não, mas eu não sei se esse grupo, mas eles se reúnem numa chácara que tem essa coruja gigante de pedra. Que eu queria, e esse clube tem um nome, essa chácara é Clube alguma coisa. Eu queria achar no Google o clube para mostrar a foto da coruja de pedra para vocês, mas não tô achando aqui.
Shadow Peace, o pesquisador Geoffrey C. Will diz que Jesus é uma farsa criada pelos romanos. Você chegou a ler essa notícia? Não. Qual a sua opinião, sabendo que os romanos faziam de tudo? Cara, não é. Os romanos, claro que se adaptaram ao cristianismo. Mas o cristianismo já existia antes de Roma aceitá-lo, entendeu? Não foi algo criado. O cristianismo não foi algo criado pelos romanos. Marcelo, o que você sabe sobre maçons? Bastante coisa. Eu já falei um pouco na edição passada da Vida, Universo e tudo mais. Mas, gente, olha só. Já deu 1 hora aí, mais ou menos, que eu estou em live. Eu quero agradecer a todos aí pela participação. Muito grato mesmo, ok? Valeu mesmo pela participação de todos. Tem sido muito interessante estar fazendo a Vida, Universo e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado dessa edição da Vida, Universo e tudo mais. Grato pelas perguntas. Bohemian Club. Olha, o cara achou. É Bohemian Club. Deixa eu só, antes de encerrar. É esse nome mesmo. Bohemian Club. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui um pouco. Esse mesmo. Ó a coruja de pedra aqui. É uma foto. Aí o cara explicando o ritual, foto do ritual, a coruja de pedra em si, o ritual que eles fazem em volta, é o Bohemian Club mesmo. Ó o Ronald Reagan aqui e o Nixon no Bohemian Club, os dois aqui. Ó o Bush, só os caras. É ali que eles se reúnem. Esses são os Illuminati, vai por mim. Enfim. Mas foi uma boa. Grato aí para quem. Não estava lembrando o nome Bohemian Club. Muito grato aí para quem colocou o nome aí para mim. Grato para quem assistiu essa live aí. Valeu mesmo pela presença de todos. Desculpem se eu não li a pergunta de todo mundo. Eu tentei ler o máximo possível. Lembrando que o culto da Igreja Poligonal Renderizada do Santo Bitmap dos Últimos Frames é às terças-feiras, às 7 horas aqui no meu Twitch TV. Sejam bem-vindos a esse quadro off-topic do meu canal de games, entendeu? Mas tem pessoas que estão gostando, eu vou fazer uma vez por semana. E é isso aí, galera. Muito grato por terem assistido. Assinem o meu Twitch TV se não forem inscritos. Beijão a todos e que a força esteja com vocês. Valeu! Se inscreva no canal, todos os dias vários vídeos novos. Dê um like favorito para ajudar na divulgação. Assine meu canal com Patreon com sistema de assinatura mensal do meu canal com vários benefícios e seja o meu patrão. Me siga no Twitter e Facebook para ficar ligados nas últimas novidades. E assista as minhas lives no Twitch TV. Se você realmente gosta do meu trabalho e quer dar um suporte, seja o meu patrão assinando mensalmente o meu canal com o Patreon e ganhe vários benefícios. O link está na descrição do vídeo. Isso realmente irá me ajudar muito. Dando like, favorito ou assinando mensalmente o meu canal com o Patreon, você está dando suporte muito grande e se transformando num legionário, que é o grupo de inscritos do meu canal que fazem parte da MMO Legend. E também você poderá jogar conosco no TS que está na descrição do vídeo. Muito grato pela audiência e por terem assistido esse vídeo. Beijão a todos e que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!